Olá pessoal, estamos aqui de novo para conversar rapidinho sobre acordo de não persecução penal. O nosso ANPP, já temos, salvo engano, duas postagens, falando dos requisitos, falando da questão da garantia, de transação penal como benefício anterior, ao acusado, e chegamos ao acordo de não persecução penal numa fase de debate se ele pode ser feito ou não na audiência de custódia, e esses termos a gente falou nas outras postagens. Quem não assistiu pode consultar aí no IGTV, aqui do Instagram, e vou ver se eu coloco também no YouTube. Quando eu lembro, vou começar a colocar lá, tá bom? Seguinte, para hoje, uma discussão a respeito da retroatividade. Retroage, não retroage, se retroage, até quando? E outra, o juiz pode fazer um controle dessa retroatividade, já que a ideia é que o instituto do acordo de não persecução penal ele seja entre Ministério Público e acusado, assistido pela sua defesa. Poderia o judiciário se intrometer aqui, já que seria uma solução consensual das partes, só com o controle da voluntariedade e agora, aspas, da legalidade, tá? E lembrem disso, controle da legalidade para alguns pensamentos aí mais adiante, tá? Num primeiro momento, a ideia que inclusive foi defendida em ADIM pelo Ministério Público Federal, deixa eu ver aqui se eu tenho, na ADIM 6299, foi pedido que esse acordo não dependesse de uma atuação do judiciário. A liminar foi negada pelo ministro Fux, dizendo que isso sim depende de um sistema de freios e contrapesos, é necessário sim ter essa atuação fiscalizatória do judiciário, mesmo que seja um meio consensual de solução dos conflitos na esfera penal. Outro tema que começa a gerar polêmica, como a gente antecipou, vamos supor que o Ministério Público diga que não cabe o acordo. Fato acontecido agora recente, já sob a égide da lei nova, da 13.964. E daí? Pode o judiciário dizer, não, cabe sim, Está aqui esse requisito. Aqui, passou desapercebido, essa situação aí já não existe mais. Não, porque a princípio a atuação deve ser do Ministério Público, em havendo discordância do acusado, da defesa, via artigo 28A, parágrafo 14, PGJ, ou PGR, no caso da Justiça Federal, que vai reanalisar interna corporis, ou seja, o próprio Ministério Público analisando se aquela decisão de primeiro grau foi correta ou foi equivocada. Mas a gente tem um plus aí, tem um problema a mais. O judiciário não pode se intrometer nas condições, por as suas condições. O acordo é entre as partes, O judiciário deve ficar equidistante, só fiscalizando. Qual que é a discussão que começa a surgir aqui e acolá? Mas e naquele caso onde a legalidade não está sendo observada? Cabe ao Ministério Público seguir a lei e cabe ao Judiciário fiscalizar se esse dispositivo está sendo aplicado de acordo com a lei. Querem ver um exemplo? Eu tenho anotado aqui, recurso TJ São Paulo, recurso distrito, relator desembargador Newton Neves, 16ª Câmara de Direito Criminal, recurso a respeito de uma decisão da 19ª Vara Criminal da Barra Funda, agora de junho de 2020. O que aconteceu nesse caso? O Ministério Público disse que não ia oferecer o acordo de não persecução penal, porque não tinha a confissão qualificada, que é um dos requisitos, para o acordo de não persecução penal. O juiz disse que deveria ser viabilizado essa oportunidade do acusado confessar. Quando ele foi ouvido lá na polícia, ainda não tinha o acordo de não persecução penal. Ainda não tem denúncia, mas o Ministério Público disse, não, eu não vou propor o acordo, porque na época que ele tinha que ter confessado para fazer o acordo, ele não confessou, então eu vou propor a denúncia. E o que aconteceu nesse caso? O juiz falou, eu não vou interceder no sentido de, eu não posso falar sobre as condições do acordo, eu não posso intervir no acordo. Mas nesse caso, a legalidade não está sendo observada. Logo, se existe a possibilidade do ANPP, não existe
interesse processual, alguns falam que não existe justa causa para que haja seguimento no processo penal. E ele rejeitou a denúncia, né, para que o Ministério Público verificasse essa situação, ele não ia dar seguimento a iniciar um processo penal, e nesse recurso aí do TJ São Paulo foi mantida a decisão de primeiro grau. Tá? Dentro dessa história, né, é um tema bem polêmico, né, mas dentro dessa história de retroatividade ou não, como tudo no direito, a gente tem as suas correntes. Né? Uma das correntes vai ser, não tem retroatividade. O dispositivo é um dispositivo de um instituto processual, logo ele é irretroativo, ele vai aplicar para os fatos novos daqui para frente, né, final de janeiro em diante. Ali que vai incidir a possibilidade do ANPP. Essa possibilidade mais restrita de irretroatividade, ela é defendida em alguns órgãos do Ministério Público, existe um posicionamento nesse sentido do Colégio de PGJs, né, de Procuradores Gerais, dizendo que o acordo ele não tem retroatividade, ele vai valer da vigência dele final de janeiro, né, para frente. Talvez seja um entendimento que começou forte, mas creio que ele vai se enfraquecendo. Outro acordo, o extremo oposto, né? A gente tem vários advogados, vários professores, né, que atuam na advocacia, dando uma interpretação exageradamente elástica, no meu modo de ver, para dizer, retroage sim, porque é uma norma híbrida, não é só uma norma processual, porque ela gera extinção da punibilidade no caso do acordo, evita um processamento, evita uma condenação. Nessa situação, ela tem que retroagir. Tem que retroagir. O argumento é muito forte mesmo. Mas vai retroagir até quando? Ao infinito. Há quem defenda que retroage na execução penal, retroage em recurso lá no STF, lá no STJ, retroage sempre. Inclusive para situações já com ato jurídico perfeito acabado, com trânsito em julgado, há quem defenda tudo, né? Então a gente tem um posicionamento bem mais rigoroso e um movimento exageradamente elástico para dizer que vale tudo e se esquece de segurança jurídica, de coisa julgada e do instituto ANPP como um todo. Qual que é a ferramenta? Para que ela serve? Qual que é o objetivo? Né? Fazer uma interpretação, né, teleológica desse instituto. Para que veio? A que ele serve? Né? Para que ele presta? E a gente tem uma ideia de uma retroatividade limitada. Vai retroagir? Vai. Quando? E daí a gente tem uma grande celeuma, né? Me parece que a tendência é que vá retroagir, os precedentes já começam, né, a pipocar nesse sentido, já tem muita decisão admitindo acordo de não persecução penal para processo em andamento. Mário, mas qual que é a tua corrente? Né? Eu entendo que deve retroagir até quando? Até a sentença, para processo em andamento. Mas por quê? Né? Eu entendo assim porque o Mário diz que é assim. Né? Tudo que a gente não quer, o que a gente vê muito no meio acadêmico é isso. Né? Porque o fulano defende, ele mostra só uma ideia. Então a ideia aqui é mostrar todas as opções para que você tenha direito de ter a sua opção, né? E não ser encarneirado no sentido de só fazer o que alguém diz para você fazer porque é daquele jeito. Quando a gente vai falar, né, dessa possibilidade de retroatividade, a gente encontra precedentes tomando essa linha de raciocínio no STJ e no STF. Eu vou buscar aqui a anotação, salvo engano é um agravo em recurso extraordinário, aqui ó, ministro Marco Aurélio, número 1.171.894, do começo de 2020, final de fevereiro de 2020. É uma situação que o ministro Marco Aurélio, lá no final da ementa, ele fala, né, que adotando o entendimento, né, já observado pelo Pleno no HC 74305, na época como relator Moreira Alves, foi seguido o entendimento de que é inviável fazer incidir esse preceito de retroagir mecanismos novos quando já existe condenação, né? Quer ela transitada em julgado, quer não. Aqui era uma discussão à época lá da 9.099, né? Lembram? Quando veio a transação penal, quando veio a suspensão condicional do processo, a gente enfrentou essa mesma pendenga no mundo jurídico. E o entendimento à época foi justamente nesse sentido. Retroage enquanto não tem sentença.
Qual que é a razão disso? Eu quero entender melhor isso, não só porque o Supremo já decidiu nesse sentido na 9.099, porque eu já tenho um julgado outro no STJ, um julgado outro no STF, né? Olha aqui um outro STJ, agravo regimental do recurso, embargos de declaração, do recurso especial, aquela história que a gente tem muito no Brasil. Relatora a ministra Maria Tereza de Assis Moura, a publicação é de 12 de maio de 2020. O número é 1.380.448. Né? Fala que o acordo de não persecução penal, né, não é um direito a ser aplicado de forma pura e simples ao acusado, independente de outros requisitos. E fala que ultrapassada a fase, né, instrutória, não cabe mais isso, porque o Estado já fez o seu trabalho, né, não tem mais interesse estatal. Vamos seguir nessa linha de raciocínio pelo seguinte: eu tenho um acordo. O que é acordo no sistema jurídico como um todo, né? A regra do acordo é que a gente vai fazer um acordo bilateral ou multilateral, mas vamos colocar aqui duas partes, essas partes vão fazer um acordo. Só há interesse se essa parte aqui ainda quer fazer o acordo com essa, dentro da legalidade. Quando a gente vai para o direito público, né, a gente vai ver que essa legalidade ela é muito mais restrita, muito mais fechada. Quando o Estado diz, espera aí, qual que é o interesse em fazer esse acordo? Isso não é acordo. Né? A interpretação que alguns vêm dando é quase que uma abolição crimes, é quase que um brinde para o acusado. Não é isso. Não é isso que a lei trouxe. A ideia da lei é muito clara. Vamos deixar situações menos graves, crimes sem violência, crimes com a pena não tão alta. Vejam que já aumentou muito, né? Quando a gente fala em limites de 2 anos, nos acordos que a gente já tinha lá, né, na transação, na suspensão condicional, aqui a gente está falando em mínima de até 4 anos. Eu englobo boa parte do Código Penal. Para aquele cara que é primário, sem violência, não é violência doméstica, né? Então a gente pode fazer esse acordo. Para quê? Para que a máquina da justiça não perca tempo atuando numa situação menos grave e ele vai fazer um acordo para que não seja julgado, né? Onde ele assume a culpa e vai cumprir algumas medidas diversas da prisão. Depois que eu já tenho o processo tramitado, situação de culpa caracterizada, a sentença reconhecendo a culpa, qual que é o interesse do Estado? O Estado vai abrir mão dessa situação para quê? Já foi julgado. Quem vai ganhar um lado só do acordo, o outro lado não vai ter vantagem nenhuma. Pelo contrário, gastou dinheiro público com todo o movimento dessa máquina, né? E a resposta estatal agora vai voltar quase que como se fosse um perdão, né? Então você é culpado, já foi condenado, mas cumpre lá um acordozinho mais leve, né? Como aquele que acabou de acontecer, né? São situações bem diferentes. E essa é a linha de raciocínio do STJ e do STF, é a que eu creio que vai vingar em um futuro, né, próximo, no sentido de que retroage, o ANPP retroage quando? Para processos em andamento. Tá? E nesses casos, Mário, o que eu faço? Eu tenho o processo em andamento, já procurei o Ministério Público, já peticionei nos autos, o promotor entende que não. E daí? Aqui eu teria 2 opções. Uma é provocar o judiciário, para que o judiciário diga se o promotor tem que ver ou não, né? No sentido de que o juiz não está falando das condições, está falando da lei no tempo, legalidade, né? Me parece que até seria viável. E outra opção, acionar, né, o segundo grau no Ministério Público, PGJ, PGR, é o 28A, parágrafo 14. Tá? O que eu particularmente tenho feito? Nessas situações eu digo, a gente tem um recurso específico, a ideia é que isso se resolva interna corporis. Então, deve ser provocado o segundo grau do Ministério Público em se mantendo essa situação. E vejam, não está falando dos requisitos, a gente está falando de lei no tempo, se retroage ou não retroage, né? Nessa hipótese, me parece que pode sim provocar o judiciário, e é isso que a gente já tem visto em algumas decisões do TJ São Paulo, algumas decisões do STJ, do próprio STF. Tá? Então, me parece, inclusive fazendo uma interpretação da jurisprudência lá na época da 9.099, essa vai ser a tendência, pelo menos essa é a minha aposta, e confio que seja a mais técnica dentre as opções aí, tá?
Para hoje, acho que era isso aí. A gente volta para, acho que mais uma postagem, pelo menos, sobre a NPP, para a gente falar, né, das medidas. Até onde que vai, quando que é prestação de serviço, quando que é prestação pecuniária, quando que é as duas, né, já que a lei não traz um parâmetro muito claro para isso no ANPP. Então eu tenho que fazer uma interpretação, né, para não ter arbitrariedade. Tá ok? Até a próxima.